luto inacabado. Quando a pessoa perde alguém e não aceita, perdeu um pai, uma mãe, um filho, um marido, um irmão. Então você tem um luto que você não processou e não aceita aquilo e briga com aquela realidade, fala, não era para ser assim, eu não aceito, não era para ser assim, briga com Deus, briga com a vida, briga com o destino. Nesse processo você não completa o luto. Quando você completa o luto, você passa pela negação, pela barganha, né? Você passa pelo processo ali depressivo, você passa por todas as fases do luto até que você chega na aceitação. Quando você aceita plenamente a perda de alguém, você lembra da pessoa com carinho, é como se você estivesse com ela. Então, essa é uma das depressões terríveis de se sentir e das mais simples de se resolver. E como é que a gente resolve isso? Trabalhando, completando a elaboração da perda. Simples assim. Então, precisa fazer com que a pessoa consiga olhar para aquela pessoa, olhar até para a pessoa na sua fase de morte e dizer internamente, eu respeito o seu destino, eu respeito as experiências da sua alma, a sua maneira e momento de morrer também tem lugar no meu coração. A gente tem muito essa coisa de pânico com a morte, de rejeição da morte. A morte ficou algo traumático demais, porque hoje a gente morre muito menos, né? Antes, as famílias eram acostumadas a enterrar muitos dos seus entes. Muitos filhos nasciam e a maioria morria. Então, com a evolução da medicina, a gente teve menos contato com a morte. As pessoas muitas vezes traumatizam com isso e negam e não aceitam. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar essa pessoa para aceitar de maneira plena, de maneira bonita. Então, quando a pessoa consegue aceitar de maneira plena, ela pensa na pessoa como se ela estivesse junto. Ela se conecta com carinho, com amor. Eis a solução para a depressão por luto. A pessoa que tem uma depressão por sentimento de desamparo ou sentimento de rejeição. Essa é aquela depressão que vem de uma vida inteira e que muitas vezes tem a ver com que a criança se sentiu não festejada na infância, não bem-vinda, não reconhecida, não importante. Então, uma gravidez indesejada e que a criança soube que a gravidez foi indesejada, ela ouviu sobre isso. Ou a própria família, os familiares disseram para a criança, você me atrapalha, você é um estorvo na minha vida, você não era para ter nascido. Sim, isso é trágico, isso pode gerar um buraco existencial, um vazio, a pessoa fica sem lugar no mundo. Ou simplesmente ela se sentiu que não foi amada, que não foi acolhida. Ou às vezes a pessoa desenvolveu isso porque ela entendeu assim. Nasce um irmão mais novo e ela se sentiu traída porque a mãe agora a traiu e ela ama o irmão, não ama a ele. E sim, eu já tive casos de depressão, de homem bonito, bem-sucedido profissionalmente, mas quase morrendo de depressão, perdendo o emprego, perdendo tudo, porque ficava vivendo rejeição no amor, porque lá no fundo ele era rejeitado pela mãe. Então, nós temos causas, origens de depressão, muitas vezes lá numa infância em que você se sentiu não bem-vindo, não festejado, não amado, não acolhido. A criança, ela teve um movimento interrompido, ela não tomou a sua mãe, seu pai no seu coração, não se nutriu o suficiente. E aí o que acontece? Se torna um adulto com um buraco, com um vazio, um sentimento, muitas vezes, que ele projeta no mundo. O mundo me rejeita. Uma Marilyn Monroe, né? A musa, o símbolo sexual mais absurdo do século, só que morreu em depressão, em profunda depressão, em anos de terapia, de tentativa para resolver e não resolvia. E ela tinha ali um processo de rejeição na família, na origem. Ela se sentia rejeitada, embora todo mundo a quisesse. Quando ela ia se relacionar com alguém, ela se colocava em situação de rejeição. De alguma maneira, ela conseguia mostrar carência e não ser tão valorizada. Então, ela vivia essa crença de que eu não sou tudo isso, e aí ela acabava vivendo essa realidade, confirmando essa realidade. E aí ela acreditava mais ainda nisso. Depressão é acúmulo de tristeza. Tristeza é a emoção da perda. Se você perde um objeto que você ama, você fica triste. Digamos aqui que, né, eu tenho aqui um japa-mala para meditação, né? São pedras bonitas. Isso aqui foi um presente de uma amiga querida da França. Se eu perco isso, ou se isso se quebra, eu fico triste, porque isso é importante para mim. Tem lugar no meu coração. Se uma pessoa morre no bairro ao lado, uma pessoa morre lá no bairro ao lado que você não conhece, você soube que morreu, que foi atropelado, você não fica triste, porque você não tem conexão. A tristeza faz com que a gente preserve aquilo que a gente ama. Pensar em perder um filho é uma dor tão grande que você prefere morrer no lugar. A tristeza vem para que você evite a tristeza protegendo e preservando aquilo que você ama, as pessoas que você ama. É o que nos ajuda a viver socialmente, viver em grupos. Os mamíferos sociais, os mamíferos
mamíferos têm isso, vai perder um filhote, fica triste, né? Nós temos isso. Então, a depressão, ela é acúmulo de tristeza, a tristeza é a emoção da perda. Então, vamos lá, se a criança teve um movimento interrompido do seu amor em relação ao pai ou à mãe, né? Ou ela entendeu que ela não foi bem-vinda, que ela é uma porcaria, então ela teve essa perda do essencial, que para a criança ela precisa de amor para viver. É assim que ela, inclusive, fortalece o seu auto-amor. Ao ser plenamente amada pelos pais, ela desenvolve também auto-amor. Ou você perdeu uma pessoa e você não aceita, e você vive essa perda, arrasta essa perda. Depressão, precisa terminar esse processamento. Então, se a pessoa tem uma crença negativa sobre si, crença negativa sobre o mundo rejeita, o mundo é mau, o mundo é insensível, tem a ver com suas histórias do passado, onde ela passou por rejeição, por bullying, por negação de afeto. Então ela fica projetando e vivendo essa realidade. Os desafios não estão no mundo, estão no modelo internalizado de mundo, porque outras pessoas estão bem e sem depressão, estão felizes naquele mesmo ambiente onde essa pessoa se sente infeliz. O problema não é um ambiente. Numa mesma casa, numa mesma cidade, uma pessoa pode se sentir feliz e uma outra em depressão. O problema é o ambiente interno como está configurado. E um outro tipo de causa de depressão é a depressão por extrema decepção. A pessoa tem uma decepção extrema com o seu amigo de infância, com o seu sócio, com o seu cônjuge, o seu melhor amigo, por exemplo. Então, uma extrema decepção, ou a pessoa não é reconhecida por uma vida de trabalho, e aí ela se sente descartada, e ela dedicou a vida a um trabalho, a um propósito, e agora... Quer dizer, uma extrema decepção também joga alguém em depressão. Tá? Isso é um tipo de depressão que a gente encontra, esse tipo de causa, que precisa se ressignificar. Como é que ressignifica isso? A pessoa precisa aceitar, ela precisa olhar para o futuro, criar uma visão positiva de futuro e aceitar e processar isso. E a gente trabalha para que a pessoa consiga aceitar, porque quando tem um lado dela negando, isso é o principal oponente. Na causa por rejeição de infância, a gente vai precisar reprogramar aquela infância, ressignificar, porque pouco importa o que você viveu, importa os significados que ficaram. Se na infância entrou a crença de que eu sou um estorvo, eu sou uma porcaria, eu não sou bem-vindo, papai não me ama, mamãe não me ama, eu não sou importante, ou entrou a crença de que eu sou burro, de que eu sou feia, é preciso ressignificar isso. Tem pessoas que fogem mais da estética do modelo social de beleza do que você, e essa pessoa tem autoestima e ela brilha, e ela se dá bem no amor. Já conheceu alguém assim? Marilyn Monroe se deu mal no amor e estava em depressão, morreu em depressão. E aí você encontra uma pessoa que tem quase 200 quilos, um exemplo, né? E que é super feliz no amor porque tem autoestima, é mulherão. E você encontra, às vezes, uma pessoa super magra, com anorexia, se achando gorda e feia, emagrecendo a ponto de morrer de fome, achando que está gorda. Porque o problema é a autoimagem. Então, se a pessoa assimilou essa realidade, a gente precisa reprogramar, ressignificar com técnicas de última geração. E a gente precisa também tratar sistemicamente vínculos de base, pai, mãe, irmãos, avós. Isso precisa curar, a gente precisa transformar esse sangue em adubo. Precisa nutrir essa terra para nascer paz, a autoconfiança, energia, força, vitalidade.